Fala pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre estequiometria. Nas últimas aulas a gente viu conceitos de massa atômica, massa molecular, massa molar, mol. Vimos também as fórmulas, fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula percentual. Hoje a gente vai usar todo esse conhecimento na resolução de problemas que envolvem o cálculo de quantidades em reações químicas. A estequiometria ela tem essa definição, né? O estudo das quantidades que participam de uma reação química. É um assunto bastante cobrado no Enem, em exames vestibulares, e a gente percebe uma certa dificuldade por parte dos alunos, e principalmente na interpretação do enunciado, que é onde a gente vai conseguir extrair as informações e identificar aquilo que você deseja obter, né? Não adianta sair fazendo conta igual um maluco. A intenção nossa aqui é que vocês consigam ter essa capacidade de analisar o problema, identificar o que está sendo fornecido, identificar o que deve ser calculado e aí então partir para fazer, né, um cálculo consciente, né, daquilo que se deseja, ok? Então vamos para a nossa aula, espero que seja de alguma ajuda para vocês aí. Então, se a gente pegar a definição da própria palavra estequiometria, stekio, no grego, tem a ver com elemento, e metria, com medida. Então, estequiometria seria a medida dos elementos. Se você procurar no dicionário, você vai ver essas duas possíveis definições aí. É o estudo das quantidades envolvidas em uma reação química, ou também a proporção dos elementos químicos em um composto, né? Essa proporção é chamada de proporção estequiométrica também. Por exemplo, na fórmula da água H2O, você consegue analisar essa fórmula e concluir que a quantidade de átomos de hidrogênio é sempre o dobro da quantidade de átomos de oxigênio. Então, para formar 1 mol de moléculas de água, a gente teria 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Cálculo estequiométrico significa a gente fazer essas contas, os cálculos envolvendo as quantidades que participam de uma reação química, ok? O que a gente vai precisar, né? Qual que é a nossa base, o nosso guia aqui? É a equação química balanceada. Então, os problemas de cálculos estequiométricos, eles fornecem para a gente sempre essa equação balanceada. Pode ser que o problema dê a equação sem estar balanceada, né? Aí você vai precisar fazer esse balanceamento. Pode ser que o problema nem dê a equação, você tenha que montar essa equação com as informações que são fornecidas lá. Mas a gente precisa dessa equação química balanceada. Sem ela, a gente não consegue realizar os nossos cálculos. A equação química balanceada, ela fornece para a gente os coeficientes estequiométricos. São aqueles números que a gente coloca na frente das substâncias, para poder adequar a quantidade de átomos que entra e a quantidade de átomos que sai. Esses coeficientes são chamados de coeficientes estequiométricos. E eles fornecem a proporção para a gente, né? Eles fornecem o número de moléculas ou de mols de moléculas que reagem e que se formam. Em número de moléculas não tem muita utilidade. É bom para a gente visualizar. Uma molécula reage com duas, né? Mas a gente não vai conseguir contar moléculas na prática. Agora, quando você estabelece essa proporção em número de mols de moléculas, aqui você já vai ter uma utilidade maior, porque a gente consegue calcular a massa de 1 mol de moléculas, ou de quantos mols você queira, através da massa molar. Essa proporção que é dada pelos coeficientes do balanceamento é a tal da proporção estequiométrica. E é ela que vai nortear os cálculos que você vai fazer. Então vamos dar uma olhada num exemplo bastante simples aqui, ó. Hidrogênio H2 reagindo com oxigênio O2, formando água. Para essa reação ficar balanceada, né, se entram 2 oxigênios aqui, eu estou falando que o coeficiente aqui é 1. Quando a gente não coloca nada, é porque esse coeficiente vale 1. Né? Então, tenho 2 oxigênios. É só multiplicar o coeficiente pelo número de átomos na molécula, pelo índice aqui.
Então, 2 oxigênios entrando, tem que sair 2 oxigênios. Para isso, a gente vai ter que colocar um coeficiente 2 para a água. Só que agora tem 4 hidrogênios saindo. Então, tem que entrar 4 hidrogênios, a gente tem que colocar um coeficiente 2 para o hidrogênio. Então, os coeficientes foram 2, 1 e 2. 2 para 1 para 2. Essa é a proporção estequiométrica. Uma primeira interpretação, a gente pode pensar assim, ó, 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. O importante não é o número de moléculas em si, mas a proporção. Por isso que o nome proporção estequiométrica. Essa proporção, ela fala para a gente que o número de moléculas de hidrogênio é sempre o dobro do número de moléculas de oxigênio. E o número de moléculas de hidrogênio é sempre igual ao número de moléculas de água. Então, em vez de eu trabalhar com 2 moléculas, uma molécula aqui, eu vou trabalhar com 2 mols de moléculas de hidrogênio. Porque eu sei que essa quantidade é o dobro da quantidade de moléculas de água. Então, se eu pego 2 mols de hidrogênio, eu tenho 1 mol de oxigênio. E isso vai me dar 2 mols de hidrogênio, a mesma quantidade, 2 mols de água. Por que é mais legal a gente trabalhar com essa proporção em mols? Porque essa proporção em mols, ela pode ser transformada para massa ou para litros, no caso do volume de gases. Então é muito mais interessante a gente mexer com a proporção em mols, né? A proporção em mols é a mesma proporção do balanceamento que você tem para o número de moléculas, só que você está expressando ela em mols. E a vantagem é que a gente vai transformar isso para outras unidades. Quais são essas transformações que a gente vai precisar fazer, então? Você vai sair daquela proporção em número de mols e muitas vezes você precisa passar de número de mols para massa em gramas. Aí você usa a massa molar. A massa molar, ela é dada pelas massas atômicas dos elementos. Então, na tabela periódica ou no enunciado, essas massas molares são fornecidas. Então, com a massa molar, a gente passa de mol para grama ou de grama para mol. Lembrando que essa transformação, você pode usar essa equaçãozinha aqui. O número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol. Então, essa massa em gramas e a massa molar aqui em gramas por mol. Aí você passa de mol para grama ou de grama para mol. Se você quiser passar de número de mols para um volume em litros, aí você usa o volume molar, que também é fornecido, 22,7 litros por mol. Esse valor vem da equação de Clapeyron. Esse volume molar de 22,7 é para as chamadas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que seria uma pressão de 1 atm, por isso que a pressão na equação de Clapeyron aqui eu botei 1, e a temperatura de 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. Então, CNTP, 1 atm, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Colocando essas condições de temperatura e pressão na equação de Clapeyron, e colocando o N igual a 1, que seria 1 mol, a gente tem esse volume de 22,7 litros. Então, quer dizer que qualquer gás, 1 mol de qualquer gás, nessas condições de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,7 litros. Esse é o chamado volume molar. Isso aqui também é dado. Então, com ele, sabendo o número de mols, você sabe o volume. E se você precisar passar do número de mols para número de moléculas ou de átomos, você usa o número de Avogadro. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas, sejam átomos ou moléculas. Essas transformações é o que a gente faz para mudar a proporção estequiométrica do balanceamento para uma proporção adequada aos dados do problema que a gente estiver trabalhando. Então, só uma interpretação aqui, para a gente dar mais uma fechada aqui, né, nesse exemplo. De novo, hidrogênio mais oxigênio formando água, né? Você tem as massas do hidrogênio e do oxigênio, isso aqui é dado. Então, a gente sabe a massa molar do H2, 2 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, então 2 gramas por mol. A massa molar do O2 vai ser 2 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16, então vai dar 32 gramas por mol. E a massa molar da água, 2 vezes a do hidrogênio,
São 2 hidrogênios, mais uma vez a do oxigênio, porque é um oxigênio só. 2 vezes 1 mais 16, 18 gramas por mol. Quando você tem a equação balanceada, você tem a proporção estequiométrica. 2 mols de hidrogênio para 1, aqui é 1, quando não tem nada, lembra que é 1, para 1 mol de oxigênio, isso produz 2 mols de água. Você pode passar dessa proporção em mols para uma proporção em gramas. 2 mols de hidrogênio, cada mol de hidrogênio tem massa de 2 gramas. Então, como são 2 mols, ficariam 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio. 1 mol de O2, 32 gramas. 2 mols de água, dá 18 gramas por mol a massa molar da água. 2 mols de água, 2 vezes 18, 36 gramas de água. Vejam que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio. 4 mais 32, 36 gramas de água, tá certo? Se você quiser também, você pode passar da proporção em mols para em número de partículas. No caso, são moléculas. 2 mols de H2, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. 1 mol de O2, 1 vez 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. 2 mols de água, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E se as substâncias forem gases, você pode passar de mol para litro. Então, 2 mols de hidrogênio, cada mol tem um volume de 22,7 litros, você ficaria com 2 vezes 22,7 litros de hidrogênio. Para 1 mol de O2, 22,7 litros de O2, 2 mols de água, 2 vezes 22,7 litros de água. Então, a gente consegue, a partir da proporção estequiométrica, que a gente expressa em mols, relacionar quantidades em gramas, em moléculas ou em litros. Para resolução de um problema de estequiometria, não que isso aqui seja um guia, um roteiro obrigatório, né? Mas quando a gente faz essa resolução, normalmente a gente acaba passando por essas etapas todas aqui, né? Então, quando você se deparar com um problema envolvendo cálculo estequiométrico, primeira coisa, lê atentamente o enunciado, né? Essa aqui diria que é 70% da resolução depende disso. Eu recomendo fazer 2 leituras. Numa primeira leitura, você lê o texto todo, sem se prender em nenhum detalhe, né? Para ter uma visão geral do problema. E aí você faz uma segunda leitura, e nessa segunda leitura, você já começa a tomar nota do que está sendo fornecido, dos dados fornecidos. Então você vai anotando os dados fornecidos e também vai anotando o que está sendo perguntado, aquilo que você deve calcular, né? Você tem que identificar qual informação é dada e qual é perguntada para você. Se a equação não trouxer, você escreve a equação química balanceada, ok? Em cima do que foi fornecido e do que foi pedido, você vai identificar quais as substâncias estão envolvidas no seu problema. Muitas vezes a equação química ela tem uma série de substâncias, mas você não vai trabalhar com todas elas. Então você vai identificar aquelas que têm relevância para você. E aí você vai estabelecer a proporção estequiométrica em mols entre essas substâncias que você identificou como sendo de interesse seu aqui. Essa proporção vem da equação balanceada e ela vai ser a primeira linha da nossa regra de 3. Numa regra de 3, a primeira linha é aquilo que você tem certeza. Isso vai vir do balanceamento da equação. A segunda linha da regra de 3, ela vai ser escrita com aquilo que você deve calcular. Então, na segunda linha que entra a pergunta que vai ser respondida. Então, numa regra de 3, a primeira linha ela vai ser sempre uma informação que você tem certeza, vem da proporção estequiométrica do balanceamento, e a segunda linha é o dado que o problema te forneceu e a pergunta que você deve responder, tá?
Só que tem que tomar cuidado. Quando você escreve uma regra de 3, você tem essa característica que eu acabei de falar. A primeira linha é informação que você tem certeza, na segunda linha é a pergunta. E um outro detalhe, quando eu pego esse A e esse C aqui, ó, esses dois valores, eles têm que possuir a mesma unidade de medida. Da mesma maneira, B e D aqui, ó, também tem que estar na mesma unidade de medida. E aí você então resolve a regra de 3. Só aí que você vai fazer a conta. Então o cálculo propriamente dito é a última etapa de todo esse processo, né? O cálculo em si não é a complicação. A complicação é montar essa regra de 3 para você resolver. Alguns detalhes, né? Algumas observações aí. Pode ser que o problema traga para você várias reações. Então você não vai ter uma única reação. São reações sucessivas. Nessas reações sucessivas, sempre o produto de uma vai ser o reagente da outra. E aí você vai ter que somar essas reações obtendo uma única reação, uma única equação química. E essa equação química deve conter as substâncias que você, né, identificou como sendo de interesse seu aí. Pode ser também que a questão ela traga as quantidades de mais de um reagente. E aí você tem que verificar se não tem excesso de um reagente em relação ao outro. Não é porque você joga lá uma certa quantidade que vai reagir tudo aquilo. Por exemplo, a gente acabou de ver que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio. Então, se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, não adianta eu botar mais do que 32 gramas de oxigênio, porque não vai ter hidrogênio para reagir. Então, depende de uma proporção, né? E isso tem que ser verificado, né? Essa possibilidade de ter um reagente em excesso e um outro limitando, que é o reagente limitante, essa possibilidade tem que ser verificada quando você tiver o problema fornecendo as quantidades de mais de um reagente. Pode ser também que o problema informe pureza dos reagentes ou o rendimento da reação, né? Se ele não falar nada, é porque esses valores são 100%. Aí você não deve se preocupar nem com pureza com rendimento, né? Um reagente 100% puro é que toda aquela massa é realmente da substância. Agora, pode ser que ele dê um reagente à massa de 500 gramas de ferro com pureza de 60%. Quer dizer que desses 500 gramas, só 60% é a substância. Então, a pureza é usada para a gente calcular a massa real do reagente que vai reagir. É só fazer uma regrinha de 3. E o rendimento, a proporção estequiométrica, ela vai te informar a quantidade de produto que seria produzida, considerando um rendimento de 100%. Né? Por exemplo, 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, 36 gramas de água. É o que a gente acabou de ver. Esses 36 gramas de água seriam produzidos se o rendimento fosse de 100%. Se ele for de 70%, vai ser X. Aí você monta uma regrinha de 3 no final do problema para calcular a quantidade real de produto que é formada. O resto, gente, é aplicar isso na resolução dos problemas, ok? Então vamos fazer isso. Na página 74 da apostila de vocês, tem a questão número 4. Essa questão número 4, ela fala que a liga de estanho e chumbo é empregada como solda metálica para a obtenção de estanho. Desculpa, a liga de estanho e chumbo é empregada como solda metálica. Para a obtenção de estanho, é necessário extraí-lo da natureza. Uma fonte natural de estanho é o minério cassiterita. A equação química de redução da cassiterita não balanceada a estanho metálico é apresentada a seguir. Reagindo-se 50 kg de carbono com 25 kg de minério de cassiterita, 100% de pureza, e considerando-se um rendimento de 100%, a massa de estanho produzida será de aproximadamente quanto? Então, a primeira leitura a gente faz, né, como a gente fez direto. Numa segunda leitura, você já vai anotando as informações. Né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, ele deu a equação química não balanceada. Deu também a massa de carbono, 50 kg,
e a massa de minério com 100% de pureza, ou seja, é tudo cassiterita. Cassiterita é o que reage com o carbono, né? Da onde você tira o estânio, então é SNO2. Então você tem 25 kg de óxido de estânio e 50 kg também de carbono. E falou que o rendimento também é de 100%. Aí ele pede a massa de estânio. Então veja, ele dá a massa de carbono, que é um reagente, dá a massa do óxido de estanho, da cassiterita aqui, que é o outro reagente, e pergunta a massa de estanho que é formado. Ok? O problema também tem que fornecer para a gente essas massas dos elementos, para a gente calcular as massas molares. Então isso aqui vai ser dado ou no enunciado ou na tabela periódica. Então, como aqui o número de massa é 12, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Como o do oxigênio é 16, a massa molar do SNO2 vai ser a do estânio, aqui ó, 119, mais 2 vezes a do oxigênio, que é 16. Então, 119 mais 32, 151 gramas por mol. E a massa molar do estânio vai ser 119 mesmo. Certo? Então, isso aqui é dado. Ok? Como foram dadas aí as quantidades de dois reagentes, né, do carbono e do óxido de estânio, a gente tem que verificar se não há nenhum excesso, tá certo? Então, para isso, você vai ter que calcular o número de mols. Antes de tudo, a equação não está balanceada, a gente precisa balancear. Então, vamos lá, ó. O estânio está entrando 1, está saindo 1 aqui, ó. Então, está correto. O oxigênio, aqui eu tenho 2. Então tem que sair 2 aqui, ó. Eu tenho que colocar um 2. Só que aí tem 2 carbonos, você precisa colocar um 2 aqui. Então, fazer esse balanceamento, que no caso foi bem simples, né, para obter os coeficientes estequiométricos. E aí, como a gente tem a massa de carbono e de óxido de estânio, tem massa de dois reagentes, tem que verificar se não tem nenhum excesso. O que essa proporção está dizendo para a gente? 1 mol de óxido de estânio reage com 2 mols de carbono. Só que a gente tem a massa de carbono em quilogramas e a massa de óxido de estânio em quilograma. Eu sei que 1 mol do óxido reage com 2 de carbono, mas eu não sei quantos quilogramas de um reage com o de outro. Então eu tenho que chegar nessa informação. Então o que a gente vai fazer? Primeiro calcular quantos mols a gente tem de cada um deles, né? No caso do carbono, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então a gente vai ter a massa de carbono foi dada, né? Ela é de 50 quilogramas. Só que a gente tem que usar em grama. Então, lembrar aqui que o prefixo quilo, esse casinha, ele é igual a 1000. Então, quando a gente fala em 50 quilogramas, é 50 vezes 1000 vezes 10 ao cubo gramas. 50.000 gramas. E a mesma coisa você vai fazer aqui. 25 quilogramas vai ficar 25 vezes 1000 gramas. Então, a gente vai trabalhar com a massa em gramas, né? Para calcular o número de mols de carbono, então, você pega a massa do carbono, 50 kg, 50.000 gramas, e divide pela massa molar que foi dada, que é 12. 50 por 12 vai dar 4,17 aproximadamente, né? Vezes 10 ao cubo mols de carbono. E vamos pegar o outro reagente, que é o óxido de estânio. A massa sobre a massa molar, 25 kg, 25.000 gramas, pela massa molar, que é 151. Essa continha, 25 por 151, dá 0,165, colocando aqui em notação 1,65 vezes 10 ao quadrado. Né? Então vejam que tem muito mais mols de carbono do que de óxido de estânio. Né? Aqui eu tenho 165 mols. É isso que eu tenho aqui, na realidade, né? 165 mols. E aqui você tem 4.170 mols. Né? Então tem muito mais carbono do que estânio. Mas qual que é a proporção estequiométrica quando a gente fez o balanceamento? 1 mol de óxido de estânio
reage com 2 mols de carbono. E isso forma 1 mol de estanho. Então, olha lá. 1 mol de óxido de estânio reage com 2 mols de carbono. Eu tenho que ter só o dobro de carbono. Eu tenho que ter mais carbono do que óxido de estânio. Eu tenho que ter o dobro. Só que aqui eu tenho muito mais do que o dobro. Então, a gente consegue identificar que o óxido de estanho ele está em uma quantidade muito menor. Ou seja, se eu pegar essa quantidade, 165 mols, vai reagir com o dobro, que é quanto? 330. E vai sobrar muito carbono, então, ó, porque você tem muito mais. Então, esse aqui é o reagente que a gente chama de limitante. E o carbono vai ser o reagente que vai estar em excesso. Certo? Então, todo esse óxido de estânio vai reagir. Né? Vai reagir com a quantidade necessária, que é o dobro. E ainda vai sobrar carbono. Então, o óxido de estânio é o reagente limitante. Tudo que eu tenho dele vai reagir com o dobro da quantidade de carbono, né? Porque a proporção é 1 para 2, e vai sobrar carbono, né? Eu tenho isso aqui, né, que é os 4.170 lá, né? Menos o que vai reagir, que é o dobro da quantidade do óxido de estânio, que é 330. O quanto que vai me sobrar, então? 3.840. Então, isso aqui é a quantidade de carbono que sobra, né? Só que a pergunta é quanto de estanho vai ser produzido. Então, a gente volta para a proporção estequiométrica. 1 mol de óxido reage com 2 mols de carbono e forma 1 mol de estanho. Então, 1 mol de óxido forma 1 mol de estanho. Quanto que de óxido meu que vai reagir? 1,65 vezes 10 ao quadrado. É a mesma quantidade que vai ser formada, é 1 para 1. Então, forma 1,65 vezes 10 ao quadrado mols de estanho. A pergunta é a massa de estanho. Agora a gente tem que passar para a massa. Então, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Eu sei a quantidade de mols de estanho que vai ser formada. Eu acho a massa porque eu sei a massa molar. Então, fazendo 119 vezes 1,65 vezes 10 ao quadrado vai dar 19.635, aproximadamente 19,6 kg. A alternativa mais próxima dessa aqui é a letra B, que apresenta 19,7. Isso é por causa dos arredondamentos que a gente fez. Certo? Então veja que a gente tinha as massas de mais de um reagente. Precisamos ver qual que estava em excesso, qual que era o limitante. Identificamos que o óxido de estanho era o limitante, então a quantidade dele que eu tenho vai toda reagir, vai formar o mesmo número de mols de estanho, e aí passamos de número de mols de estanho para a massa, com a massa molar. Certo? Vamos ver a questão número 5, que ela fala que a mineração do calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca no setor da economia local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal, que é o óxido de cálcio, que é obtida pela decomposição térmica do calcário, fundamentalmente carbonato de cálcio, mesmo apresentando numerosas aplicações na indústria, na agricultura, entre outras, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a decomposição do carbonato de cálcio. Ele deu a equação para a gente. Com a decomposição de 400 kg de calcário, se emitem para a atmosfera qual quantidade? Né? De CO2. Então, o que o problema deu de informação para a gente? Ele deu a equação química, correto? Já está balanceada, só verificar, ó, um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Ele deu a massa de calcário, não falou nada de pureza nem rendimento, então é tudo 100%, a gente não precisa preocupar com isso. E perguntou a massa de CO2 em quilogramas, que é liberada quando 400
kg de calcário é processado para a produção de cal. Qual que é a proporção estequiométrica? Os coeficientes são todos 1. 1 para 1 para 1. Então, 1 mol de calcário, carbonato de cálcio, vai produzir 1 mol de cal e liberar também 1 mol de CO2. Essa é a proporção estequiométrica. Quais são as substâncias que a gente vai trabalhar aqui? Ele deu a massa de carbonato de cálcio e pediu a massa de CO2. Então, a gente só precisa trabalhar com o carbonato de cálcio e com o CO2. Só com essas duas substâncias. Eu sei que é 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de CO2. Então, essa é a proporção que eu vou escrever, que vai ser a primeira linha da minha regra de 3. 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de CO2. Só que o problema, ele quer saber para 400 kg de calcário quanto de CO2. Então, vejam que a primeira linha vem da equação balanceada, a segunda linha é a pergunta a ser respondida. De um lado aqui, ó, carbonato de cálcio em cima e embaixo, é a mesma substância desse lado, ok. Aqui a mesma substância do outro lado, também está ok. O problema só é a unidade de cima tem que ser igual a de baixo dos dois lados. Então a gente vai precisar aí transformar esse valor aqui, 1 mol de calcário, a gente vai precisar passar isso aqui para a massa. E a mesma coisa aqui em cima, 1 mol de CO2 eu vou precisar passar para a massa. Para isso, a gente tem que ter as massas molares. Então, isso aí é dado pelo problema, né? Do carbono é 12, do oxigênio é 16 e do cálcio é 40. Então, isso aí vai ser dado para você, né? Com isso, a gente consegue achar a massa molar do carbonato de cálcio. Vai ser a do cálcio mais a do carbono mais 3 vezes a do oxigênio, né? 52 mais 48 vai dar 100. E a gente também consegue calcular a massa molar do CO2. Então, é a do carbono, que é 12, mais 2 vezes a do oxigênio, que é 16. 12 mais 32, 44 gramas por mol. Certo? Então, nessa regra de 3 ali de cima, aonde a gente tinha ali 1 mol de carbonato de cálcio, eu posso substituir por 100 gramas. E 1 mol vai ter essa massa. E aonde eu tinha 1 mol de CO2, eu substituo por 44 gramas. E aí, aqui embaixo agora, 400 quilogramas. Né? Vamos deixar na mesma unidade. 400 vezes 1000 gramas. Eu passei de quilograma para ficar grama em cima e grama embaixo, aqui fica mais bonitinho. E desse lado, né, eu vou achar o meu X aqui. Que é o que eu quero achar, ele vai sair em gramas de CO2 também, porque essa unidade vai ser igual a essa. Faz a regrinha de 3 agora, então multiplica cruzado, né? Fazendo a multiplicação, a gente vai ter 100 gramas de CaCO3 vezes X igual 400 vezes 1000 gramas de CaCO3 vezes 44 gramas de CO2. Por que que essa unidade tem que ser igual a essa? Para que essa seja igual a essa. Se a gente faz a regra de 3 escrevendo as unidades, fica claro, ó, gramas de carbonato de cálcio está dos dois lados, então você corta. Tem esses dois zeros aqui, dá para cortar. Então o X vai dar 4 vezes 44. Isso dá 176 vezes 1000 gramas de CO2. Que a unidade que sobrou foi gramas de CO2. Aí a resposta está em quilograma, né? Então você pega esse prefixo aqui e substitui por K, porque o K é o quilo, ele vale 1000. Por isso que a nossa resposta vai ficar então
176 quilogramas de CO2, que é o valor encontrado na alternativa D de dado. Ok, gente? Vamos fazer mais uma aqui, mais um exemplo da seção Enem. Então, na página 77, a questão número 5. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que contém sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Aí são dadas duas equações químicas. Considere as massas molares. Então ele deu aí as massas molares de todas as substâncias envolvidas. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Então, anotando os dados, né? O que a gente tem de importante aí no problema? Esfalerita contém sulfeto de zinco. É da onde a gente tira o zinco. Só que a pureza é 75%. Então, só 75% é essa substância aqui, o sulfeto de zinco, né? Quando eu converto o minério para obtenção, né, eu faço a reação para obtenção do zinco metálico, essa reação tem um rendimento de 80%. As duas reações foram dadas, então tudo isso aqui foi dado, inclusive essas massas molares. Todas essas informações foram dadas. E aí, ele pergunta qual a massa de zinco em quilogramas que você obtém a partir de 100 kg de minério de esfalerita, certo? Como a gente tem mais de uma reação, é necessário que você faça a soma e reduza a uma única equação. E nesse processo, você vai sempre se guiar pela substância que é produzida na primeira e consumida na segunda. Quem que é essa substância que é produzida na primeira e consumida na segunda reação aqui, ó? É o óxido de zinco. Essa substância, quando eu somar, ela vai ter que desaparecer. Só que para isso, a quantidade que eu tenho aqui tem que ser igual a que eu tenho aqui. Como eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, vai ser necessário que a gente multiplique a segunda equação toda por 2. Então, os coeficientes todos vão virar 2 aqui, ó. E aí, então, a gente vai fazer a soma dessas duas equações. E aí você vai ter 2ZNO de um lado, 2 do outro. Aí você vai cortar, certo? E somando, então, você vai chegar na equação que vai ser realmente a que a gente vai usar. Ficou aqui, ó, 2ZNS mais 3DO2 mais 2CO, tudo que sobrou desse lado. Do outro lado sobrou 2SO2 mais 2ZN, 2 zinco, mais 2CO2. Então é essa equação aqui que a gente vai usar. A soma das duas que a gente fez ali. A gente fez a soma dessas duas aqui. E aí você vê qual é a substância que é liberada em uma e consumida na outra, multiplica uma das duas para igualar as quantidades dessa substância e poder cortar e poder então fazer a soma, certo? Ele deu para a gente a massa do minério e perguntou a massa de zinco que vai ser obtida. Esse minério também, ele falou que ele tem uma pureza de 75%, né? Então aqui você vai ter que calcular essa pureza. O que essa pureza de 75%, né, o que essa informação ela fala para a gente? E somente 75% disso aqui é o
o minério de zinco, né? O sulfeto de zinco, o ZNS. Então, aquilo que você tem, 100 kg, é tudo que você tem. Isso aí é 100%, é o minério todo. Agora, só 75% vai ser sulfeto de zinco. Você pode multiplicar, né, direto por 0,75, né? Porque 75% é 0,75. Então, fazendo a continha aqui, 100 vezes x vai ser igual a 75 vezes 100, né? Você pode multiplicar direto por 0,75 por causa disso aqui que aparece. Ó. Então, eu pegaria 100 e multiplicaria por 0,75. Vai me dar aqui, então, 75 quilogramas. Do que? O que tem na esfalerita? Sulfeto de zinco. 75% de pureza em relação ao sulfeto de zinco. Então, eu tenho a massa de sulfeto de zinco. E eu quero saber a massa de zinco. Então, a partir dessa quantidade de sulfeto de zinco, qual que é a pergunta? A pergunta é a massa de zinco metálico. O problema deu essa informação e pediu essa. Então, a gente conseguiu identificar as duas substâncias que a gente vai trabalhar. O zinco metálico e o sulfeto de zinco. Né? Vamos voltar à nossa equação, aquela que a gente obteve fazendo a soma das duas. A gente ficou com 2ZNS mais 3O2 mais 2CO, formando 2SO2 mais 2EN mais 2CO2. O problema deu 100 kg de esfalerita com 75% de sulfeto de zinco. Então você tem essa informação aqui, ó, do sulfeto de zinco. E perguntou qual a massa de zinco. Identificamos as duas substâncias. Do balanceamento, a gente vai tirar a primeira linha da regra de 3, que é a proporção em mols, 2 para 2. Então, 2 mols de sulfeto de zinco vai me fornecer 2 mols de zinco. Como é 2 para 2, né? Dá para você simplificar isso aqui, né? 1 para 1, certo? Então, a proporção estequiométrica fala que é 1 mol de sulfeto de zinco para 1 mol de zinco. O que você tem que calcular? Você tem que calcular qual que é a massa de zinco. Então aqui, ó, eu quero saber essa massa. Vou botar aqui em gramas, né? A partir de uma certa quantidade aqui, ó, de sulfeto de zinco que você tem, que são 75 quilogramas. Então, a primeira linha vem do balanceamento. A segunda linha é o que você tem que calcular. Então, é resolver essa regra de 3. Só que a gente tem que adequar as unidades, né? Vejam que aqui eu tenho mol e quilograma. Então, eu vou ter que passar isso aqui para massa. E aqui também embaixo eu quero a massa de zinco, em grama ou quilograma. Então, eu também tenho que passar isso aqui para massa. Certo? Qual que é a massa molar do sulfeto de zinco? Isso foi dada no enunciado, é 97 gramas por mol. E a massa molar do zinco também foi dada. A massa molar do zinco vale 65 gramas por mol. Então, aonde tem 1 mol de sulfeto de zinco, você pode colocar 97 gramas de sulfeto de zinco. E aonde tem 1 mol de zinco, você pode colocar 65 gramas de zinco. 75 quilogramas, eu vou passar para grama. Ó, 75 mil gramas de sulfeto de zinco. Só botei um 1000 aqui no lugar. E aqui eu vou achar o meu X, que vai sair em gramas de zinco. E aí é essa regra de 3 que a gente deve resolver, então. Fazendo a resolução. 97 gramas de sulfeto de zinco
vezes x vai ser igual a 75 vezes 10 ao cubo gramas de sulfeto de zinco vezes 65 gramas de zinco. Gramas de sulfeto de zinco está dos dois lados, a gente corta, né? Então, o nosso x vai ser igual a 75 vezes 65 vezes 1000 dividido por 97. Aí é só uma questão de fazer a conta, né? 75 vezes 65 dividido por 97 dá 50,3 vezes 10 ao cubo. E a unidade que sobrou para a gente aí foi gramas de zinco, olha lá. Então, sai em gramas de zinco. Esse 10 ao cubo é o quilo, né? Isso aqui é o casinho, o prefixo quilo. Então, a gente vai ter aqui 50,3 quilogramas de zinco. Agora, 50,3 kg de zinco, né, que é o que a gente calculou, isso é para um rendimento de 100%. Só que o problema, ele fala que o rendimento é de 80%. Então, essa quantidade aqui, 50,3, seria para 100% de rendimento. Só que a gente vai ter que trabalhar com 80% de rendimento. Então, se fosse 100%, daria 50,3 kg. Como é 80%, vai dar x. 100 vezes x, 80 vezes 50,3, corta o zero. 8 vezes 50,3 dá 402,4, dividido por 10, aproximadamente 40 kg de zinco. É a mesma unidade aqui. Alternativa C. Ok, gente? Então, espero que essa aula tenha ajudado a vocês a entenderem melhor os cálculos estequiométricos, né? Organizando o raciocínio, desenvolvendo um método de resolução e, com isso, os problemas se tornam bem mais simples, ok? Qualquer dúvida, manda um recado no Zap. Bons estudos, tudo de bom, saudade de todos, abraço.